Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre ressonância magnética e tomografia. O objetivo é conhecer as aplicações médicas das radiações eletromagnéticas, tanto no diagnóstico como também no tratamento de doenças, que é tão importante. Vamos observar essa imagem. Você já viu esse aparelho? Você já fez algum exame neste aparelho? Qual é a função? E qual é o diagnóstico que esse aparelho traz? Então, essa máquina é uma máquina de ressonância magnética. Essa máquina, ela consegue, então, realizar exames que trazem uma precisão, uma maior precisão que o médico, necessita aí para conseguir chegar num diagnóstico mais adequado. Se a gente for observar, se a gente for fazer uma pesquisa a fundo do tempo dessas máquinas, tanto da ressonância quanto da tomografia, a gente observa que as imagens elas levavam dias para ficar prontas. Então a tecnologia conseguiu fazer com que hoje essas imagens elas saiam praticamente instantâneas, né? O médico já consegue ter essas imagens com muito mais rapidez. Além da rapidez, a precisão que ele necessita para chegar num diagnóstico mais correto. Então, houve um tempo em que a única maneira de visualizar uma estrutura interna do corpo era por meio do quê? Por meio da cirurgia. Então, as pessoas antigamente ficavam doentes e aí não tinham como fazer exames, principalmente exames de imagens. E aí a pessoa só conseguia descobrir realmente o que tinha se passasse por um procedimento cirúrgico, se abrisse essa pessoa, certo? Então, hoje, os médicos eles podem obter imagens do interior do corpo dos seus pacientes e assim eles conseguem fazer o quê? Eles conseguem diagnosticar. Eles conseguem diagnosticar uma doença e assim eles conseguem indicar a melhor forma de cura ou ainda a melhor forma de tratar tudo isso que a pessoa está passando, aquela doença, aquela comorbidade naquele momento, ok? A medicina moderna dispõe de recursos que permitem examinar com detalhes diversos constituintes do corpo, sendo eles ossos, o cérebro, sistema vascular, entre outros. Então tem uma série de exames aí, de procedimentos médicos, de materiais médicos que conseguem analisar o nosso corpo individualmente, cada parte aí, independente do que você está sentindo. Esses recursos, então, eles utilizam o quê? Ondas sonoras. E a partir dessas ondas sonoras e também das ondas eletromagnéticas, é que a gente vai conseguir diferenciar essas faixas de espectro e vamos conseguir chegar, então, nessas imagens. E a partir dessas imagens, o médico fará, então, a observação, a leitura dessa imagem para, assim, chegar a um diagnóstico. A ressonância magnética, que pode ser também chamada RM, também conhecida por ressonância magnética nuclear, RMN. Ela funciona por meio da criação de um campo magnético, de ondas de radiofrequência, que atravessam o corpo do paciente. Então essas ondas elas vão atravessar o corpo do paciente e ela é capaz de captar as ondas eletromagnéticas e obter informações detalhadas a respeito de órgãos, a respeito de tecidos internos, tudo isso com imagens de alta definição. Então a ressonância magnética ela consegue trazer imagens bem definidas para o médico chegar a um diagnóstico. A ressonância é indicada nos seguintes casos. Ela é indicada para identificar doenças neurológicas, como um tumor cerebral, observar inflamações nos nervos e também nas articulações, diagnosticar lesões como tendinite, lesões nos ligamentos, identificar tumores nos órgãos do corpo e também observar alterações nos vasos sanguíneos, como aneurismas ou coágulos.
Então, a ressonância é indicada para várias situações, desde um machucado aí no futebol do final de semana, até doenças aí, né, diagnósticos mais avançados. Vamos à nossa primeira atividade. Uma pessoa cai e bate a cabeça fortemente. Qual o tipo mais adequado de exame para verificar se essa pessoa sofreu possíveis lesões? Explique, né? Se justifique em cima da sua resposta. Então, um tempinho para você responder. Vamos lá?
Vamos lá, pessoal? Conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, infelizmente, muitos acidentes acontecem, né? Seja no final de semana, em casa, quando a gente sai. Então, muitas coisas acontecem. Nesse caso, ele trouxe para nós que uma pessoa caiu e bateu a cabeça fortemente. Então, ela pode ter batido a cabeça fortemente no chão ali. Por exemplo, se ela estava num jogo de futebol. Qual o tipo mais adequado de um exame para verificar, né, possíveis lesões que ela pode ter sofrido ali, então, na cabeça? Então, vamos ver. Se a preocupação for somente com o esqueleto, a radiografia serve. Porém, se houver uma necessidade de verificar os tecidos moles, será necessário fazer uma ressonância magnética nuclear, né? RMN, ressonância magnética nuclear. Então, claro, pessoal, tudo vai depender de como foi essa queda. Se foi uma queda leve, se foi uma queda que ele só bateu com a cabeça no chão, ou se ele bateu num meio-fio, por exemplo, em alguma outra estrutura mais dura. Então vai depender de onde ele bateu essa cabeça para a gente chegar, né? E vai chegar lá no hospital, alguém vai ter que contar, se ele não tem condições de contar, alguém tem que contar para que o médico possa então pedir, né, solicitar um exame que vai chegar aí mais perto, né, que vai conseguir identificar o que esse indivíduo sofreu, né? Então, se for somente esqueleto, para ver se ele quebrou alguma coisa, radiografia. Mas se houver uma necessidade de verificar, então, por dentro, né, desse esqueleto, ou seja, os tecidos moles, é necessário uma ressonância magnética nuclear. A tomografia computadorizada, ela é um exame de imagem não invasivo. É uma técnica de diagnóstico por imagens que utiliza detectores sensíveis a raios, os raios gama, raio-x e também feixes de elétrons, que formam imagens tridimensionais, vendo o corpo em 360 graus. Então a tomografia ela consegue verificar o corpo como um todo, 360 graus. A tomografia é muito útil no diagnóstico de doenças como acidentes vasculares cerebrais, que a gente conhece por AVC, embolia pulmonar, pneumonia, aneurismas, edema cerebral, derrame pleural, algumas fraturas, hemorragias e outras situações aí. Então tem várias situações que a tomografia também é solicitada. Devido ao grande porte de detalhamento, são capazes de detectar nódulos ainda pequenos, que mais tarde podem se tornar tumores. Então a tomografia, ela vai ser solicitada, dentre vários casos que a gente viu aqui, né? Caso o médico tenha ali visto, né, nos exames do indivíduo, que ele possa ter ali algum tumor, por exemplo. Então, com o exame de tomografia, ele vai conseguir chegar num diagnóstico mais aproximado, mais assertivo para o tratamento desse indivíduo. Então, a tomografia, eles podem utilizar para realizar esse procedimento o contraste. O contraste, quando se aplica esse contraste, né, então o contraste é colocado dentro ali das nossas veias, e quando se utiliza esse contraste, as imagens ficam ainda mais nítidas. Então, claro, depende de caso para caso, tá? Eu já precisei fazer tomografia por questões renais, por ter cálculos renais, e precisei do contraste para que eles pudessem verificar mais a fundo, né, como estava o meu quadro aí em relação ao meu rim. Então, os tecidos absorvem este contraste e isso facilita observar problemas em regiões vasculares, além de alterações no crânio, na coluna, no abdômen e também nas articulações. Então, não são todas as tomografias que vão necessitar do contraste. Algumas sim, algumas não. Porém, quando o médico solicita a utilização do contraste, as imagens elas ficam ainda mais nítidas. Tomografia do tórax é um tipo de
tomografia que auxilia no diagnóstico de doenças pulmonares e também da caixa torácica, tá, pessoal? Então, essa região onde fica também o nosso coração, nessa caixa torácica. Por isso, também é possível observar anormalidades e também doenças cardiovasculares. Então, se tem alguma situação, alguma doença ali no nosso coração, nessa tomografia, né, do tórax também conseguimos observar. A tomografia da coluna. Então, a tomografia da coluna, ela é responsável por examinar o quê? Os ossos. Nós vamos verificar os ossos. Podemos verificar também articulações e também os tecidos moles que compõem toda essa coluna lombar. É capaz de identificar a presença de tumores, a presença de infecções, ferimentos, hérnias e também outras complicações. Então, a coluna, né, é uma coisa que normalmente dói, a gente tem posições ruins, às vezes a gente dorme meio torcido, a nossa posição no dia a dia, como você está aí na sua casa estudando, você está jogado de qualquer jeito ou você está sentado bonitinho com a coluna encostadinho na cadeira? Então, todas essas são situações que levam o indivíduo a ter problemas aí de coluna. E aí precisa fazer uma tomografia de coluna para verificar qual é a situação. Muitos reclamam, né, de dores na coluna, dores lombares, então se faz necessário esse tipo de exame. A tomografia do crânio. A tomografia do crânio, ela analisa a região do cérebro. E essa caixa craniana que é capaz de diagnosticar doenças vasculares, como AVC, possíveis tumores, hidrocefalia. Hidrocefalia está relacionado à água, tá? Hidro é água, então quando tem água nesse cérebro, né? Nesse crânio. Traumatismo craniano, caso o indivíduo tenha aí batido a cabeça muito forte, né? Sofrido uma pancada, um acidente. E também a questão, né, do encefálico e fratura ou também malformações, tá? Então, se tiver também malformações ali, né, nesse crânio, em todo esse crânio, é realizada uma tomografia de crânio para chegar a um diagnóstico. Vamos à nossa segunda atividade. Qual a vantagem da ressonância magnética em relação à tomografia? Então, qual que é a vantagem de realizar uma ressonância magnética ou realizar uma tomografia? Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, qual é a vantagem da ressonância magnética em relação à tomografia? A grande vantagem da ressonância magnética em relação à tomografia é a capacidade de gerar imagens nítidas sem precisar recorrer à radiação ionizante ou o raio-x, né? Então, toda vez que a gente precisa receber essa radiação ionizante ou raio-x, a gente precisa se proteger. Por isso que os técnicos de radiologia, eles utilizam lá seus aventais, né? Que estão todos protegidos para isso. Então, a vantagem da ressonância é na capacidade de gerar imagem sem precisar recorrer a essa radiação. Nesse vídeo, nós falamos sobre aplicações médicas das radiações eletromagnéticas, tanto no diagnóstico, tanto quanto no tratamento de doenças. Então, o quanto é importante essa utilização dessas radiações eletromagnéticas para nós humanos. E a cada dia, junto com as radiações eletromagnéticas, né, e a tecnologia, acabam trazendo cada dia mais diagnósticos mais rápidos. Então, se você aí de casa, ou né, o papai, a mamãe, alguém que está aí com você, está reclamando de alguma dor, tem que procurar um médico o mais rápido possível, porque independente do que for, quanto antes tiver um diagnóstico, antes tratar, né, mais fácil aí de se curar rapidamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até breve. Tchau, tchau.